Boa noite, gente. Essa vai ser nossa primeira aula nessa nova etapa da disciplina, nessas 2 semanas de aula à distância. Então, hoje a gente vai falar de vorticidade e rotacionalidade. É o último tópico da parte de cinemática dos fluidos e aí encerra a nossa matéria para a prova, para a nossa primeira prova, tá? Hoje encerra a matéria. Nas próximas aulas, como foi combinado, o quê? Foi combinado que a gente ia ficar fazendo só exercícios, só exemplos, tá certo? Outra coisa, lembrando, como eu falei ontem, qualquer dúvida, se o áudio estiver ruim, se não estiver dando para entender o conteúdo, me comuniquem e me deixem sugestões. Estou aberta a sugestões. Então vamos lá. O que é essa vorticidade? A vorticidade ela é uma propriedade do fluido, uma propriedade cinemática do fluido, relacionada à cinemática dos fluidos, quando os fluidos estão em movimento, e ela é super importante para essa análise desse escoamento do fluido. Por que ela é importante? Porque ela mede a rotação de uma única partícula fluida, certo? De uma única partícula. E o que é essa rotação? Daqui a pouco a gente vê. Matematicamente, o vetor vorticidade, esse vetor vorticidade ele é representado por essa letra grega, aqui, ó, essa letra grega, meio difícil de desenhar, e o nome dessa letra é zeta, e ela é definida como o rotacional do vetor velocidade. O que é esse rotacional? Rotacional é esse triângulozinho aqui, invertido, que vocês devem ter visto em cálculo 3, tá? Uma partícula de um fluido, ela pode ser irrotacional ou rotacional. Se a gente fizer a vorticidade daquele campo de velocidade, e essa vorticidade for igual a zero, a gente tem um fluido cujas partículas são irrotacionais. Se essa vorticidade for diferente de zero, a gente tem um fluido cujas partículas são rotacionais. E o que é isso? O que é irrotacional? O que é rotacional? Aqui, ó, a gente tem essas carinhas, esses emojis, e esses emojis representam as partículas do fluido. Quando a gente tem o fluido irrotacional, essas carinhas, essas partículas, elas não vão rotacionar, como o próprio nome sugere. Enquanto, se a gente tiver essas carinhas rotacionando, a gente tem um fluido rotacional, como também o próprio nome sugere, tá bom? Então vamos lá. Essa vorticidade do elemento fluido ela não pode variar, exceto através da ação da viscosidade, aquecimento não uniforme ou outros fenômenos não uniformes. O que isso quer dizer? Quer dizer, se um escoamento começa irrotacional, ele vai se manter irrotacional até que algum efeito externo modifique essa rotacionalidade do fluido. E se o escoamento começa rotacional, ele vai se permanecer rotacional até que algo mude essa rotação dele, tá? Então tá aí escrito. Se vocês quiserem passar esse conteúdo para o caderno, eu aconselho, porque aí deixa tudo certinho como estava no caderno, tá? Finge que isso é o quadro. Então, como que a gente calcula esse vetor vorticidade? Nas coordenadas cartesianas, ou seja, I, J, K, ou X, Y, Z, ou U, V, W, como a gente está utilizando, o vetor vorticidade é calculado dessa maneira aqui, tá bom? Nessa equação que temos uma componente em X, uma componente em Y e uma componente em Z. As derivadas parciais de ΔW em relação a Y, ΔV em relação a Z e assim por diante. Se a gente tiver um escoamento bidimensional, ou seja, no plano x, y, essas duas primeiras componentes aqui vão dar zero. Então, a equação vai se resumir apenas a essa parte, ou seja, a vorticidade, a rotação de um fluido bidimensional é só no eixo z, tá? Como a gente já tinha falado isso lá na parte de deformação dos fluidos. Recapitulando, se a gente calcula esse zeta tanto bidimensional como
tridimensional, e se ele for diferente de zero, a gente vai ter um fluido rotacional, e se for igual a zero, irrotacional, ou seja, ele não rotaciona, certo? Então, vamos fazer o primeiro exemplo. Considere o seguinte campo de velocidade em regime permanente, que aqui é o regime permanente, só para a gente relembrar, regime que não se altera com o passar do tempo, é um escoamento que não se altera com o tempo, incompressível e bidimensional. O que é o incompressível? É um fluido cuja propriedade não vai mudar com a posição. Já falei isso 10 vezes e vou repetir 10 vezes até vocês aprenderem. Então, ele dá o campo de velocidade e pergunta se esse escoamento é rotacional ou irrotacional. Como é que a gente faria isso? A gente aprendeu o quê? E descobre que é rotacional ou irrotacional de acordo com a vorticidade. Como a gente tem um fluido apenas em duas dimensões, a gente utiliza aquela fórmula menor, certo? Então, vamos identificar quem é U e quem é V. U é x ao quadrado e V é menos 2x, y menos 1, tá bom? Então, vamos lá. Temos o valor de U e V, temos a fórmula. Quem seria del V del x? Del V del x vai ser menos 2y, certo? E del U del y, del U del y vai ser 0. Então, nosso vetor zeta, nosso vetor vorticidade é igual a menos 2y. Vai ser rotacional ou irrotacional? Ele vai ser rotacional, certo? Caso y seja diferente de zero, a gente vai ter um escoamento rotacional. Vamos para o segundo exemplo. Considere o seguinte campo de velocidade em regime permanente, ou seja, não varia com o tempo, e em 3 dimensões. Então, está aqui o campo de velocidade, e pede para calcular o vetor vorticidade como função do espaço x, y e z. Então, vamos lá. Aqui está o vetor de velocidade, certo? Quem que vai ser U, quem que vai ser V e quem que vai ser W. A primeira coisa que a gente tem que identificar em questões desse tipo. U vai ser 3 mais 2x menos y, V vai ser 2x menos 2y e W vai ser 0,5xy. Então, agora, se a gente está trabalhando com 3 dimensões, vai utilizar o quê? Vai utilizar aquela fórmula completa, a fórmula maior. Então, vamos lá. Temos U, V e W e temos a fórmula. Del W, del Y. Quanto que daria del W, del Y? 0,5x. Del V, del Z. Del V, del Z, 0. Del W, del Z. Del W, del Z, 0. Desculpa, gente. Del U, del Z. Del U, del Z, 0. Menos del W, del X. Del W, del X, menos 0,5y. E del V, del X, del V, del X, 2. E del U, del Y, menos 1. Certo? Então, vai ficar 0,5x na direção Y, menos 0,5y na direção J, mais 3k na direção K, na direção Z, certo? Esse fluido é um fluido rotacional, escoamento rotacional ou irrotacional? A questão não pede, mas vamos falar, né? É um fluido com escoamento rotacional para qualquer que seja o valor de x, y e z. Por quê? Porque aqui, ó, que é constante, que sempre vai ser 3. Então, vai ser diferente de zero, um vetor diferente de zero. Se é diferente de zero, a gente vai ter um vetor rotacional. Certo, gente? A aula é bem rapidinha hoje. Esse assunto é bem simples e aí a gente finaliza o assunto da prova. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp durante o horário da aula. Tá certo? Vou mandar uma questão para vocês, englobando toda essa parte de cinemática, e vocês vão fazer, e essa questão vai valer apenas a frequência, tá? Então, estudem e tchau, tchau.